A paz de Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs, sob a proteção de nosso Pai São José, patrono da boa morte, sobre o olhar materno da Santíssima Virgem Maria, e na graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Iniciamos mais esta reflexão, pedindo ao Espírito Santo que ilumine nossa inteligência, fortaleça nossa fé e nos conduza sempre pelo caminho da verdade e da salvação. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, ao longo desta última parte, dessa oitava parte, desta série do privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus, nós já contemplamos a beleza do céu, refletimos sobre o juízo particular e o juízo final. No último vídeo, no terceiro bloco, nós falamos sobre o purgatório como uma expressão da misericórdia de Deus. E agora, no bloco 4, vamos falar sobre o inferno, é o nosso subtema. O inferno, a livre escolha de Deus, de rejeitar Deus para sempre. Hoje chegamos a esse tema e muitos preferem evitá-lo. Alguns dizem que não deveria falar sobre o inferno. Outros afirmam que ele não existe. Há quem pense que Deus, por ser um Deus de amor, jamais permitiria algo semelhante. Mas entendamos que a igreja ela não anuncia aquilo que inventa. A igreja ela anuncia aquilo que ela recebeu de Cristo. E foi o próprio Jesus quem falou diversas vezes sobre a possibilidade da condenação eterna. Isso não aconteceu porque desejasse assustar as pessoas, fazê-la ficar com medo. Aconteceu porque ele nos ama. Quem ama adverte. Quem ama alerta. Quem ama deseja a salvação do amado ou da amada. Imagine um pai que vê seu filho caminhando em direção a um precipício. Será que permaneceria calado, em silêncio, ficaria só observando até o filho se arrebentar? De maneira alguma. Possivelmente esse pai gritaria, correria atrás dele, faria todo o possível para salvá-lo, faria de tudo, ou tudo, para impedir a tragédia. Da mesma forma, Jesus nos alerta sobre as consequências de uma vida vivida longe de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, ele ensina que o inferno consiste na separação eterna de Deus, consequência da livre escolha de quem morre em estado de pecado mortal, recusando até mesmo, até o fim, o amor e a misericórdia do Senhor. Essa é uma verdade importante. Deus não cria ninguém para o inferno. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, ele nos escreve através de Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo nos fala para nós: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é a salvação de todas as suas criaturas. Cristo morreu por todos. A cruz foi erguida para todos. Os sacramentos são oferecidos a todos. A misericórdia pertence, está e permanece aberta para todos enquanto estiverem com vida em vida, enquanto durar a vida. Mas Deus respeita profundamente a liberdade que Ele mesmo nos deu. O amor verdadeiro nunca é imposto. É acolhido ou rejeitado. Durante toda a nossa existência, nós fazemos escolhas. Escolhemos amar ou odiar. Escolhemos perdoar ou aguardar rancor, mágoa, ódio, raiva. Escolhemos servir ou apenas vivermos para nós mesmos. Escolhemos buscar a Deus ou a ignorá-lo. Cada escolha molda o nosso coração, vai nos moldando. Por isso o inferno não deve ser entendido como um castigo arbitrário imposto por um Deus vingativo. Ele é a consequência definitiva
da recusa livre e consciente do amor de Deus. O inferno também é uma demonstração de amor de Deus. C.S., o escritor, um escritor protestante, né? C.S. Lewis, né? Acho que é isso. Escreveu uma frase que ajuda, ou que nos dá uma compreensão da realidade. Que ao final, falando na nossa vida, né? Que ao final existe apenas dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem a Deus, seja feita a vossa vontade, ou a tua vontade, enfim. E existe aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus não obriga ninguém a viver eternamente com ele. Respeita até mesmo a decisão de quem insiste em viver afastado do seu amor. Jesus falou dessa realidade com muita seriedade. No Evangelho, ele nos convida constantemente à vigilância, à convenção e à perseverança. É C.S. Lewis, meus irmãos, o nome do escritor. Agora vem aqui na minha mente. Continuando, né? No Evangelho, falando de Jesus, no Evangelho, Jesus ele nos convida constantemente à vigilância e à convenção e à perseverança. E não porque ele queria provocar medo nas pessoas, mas porque desejava que ninguém se perdesse. Infelizmente, a nossa sociedade, ela banalizou o pecado. Aquilo que antes feria a consciência, hoje muitas das vezes é celebrado. O egoísmo é chamado de liberdade, a mentira é justificada, a infidelidade é romantizada, o desprezo pela vida é relativizado. Pouco a pouco, muitas pessoas deixam de perceber a gravidade do afastamento de Deus. Mas o pecado nunca é apenas uma quebra de regras. O pecado, ele corrompe nossa comunhão com aquele que nos criou por seu amor e com amor. E por amor. Por isso Cristo veio ao mundo, não apenas para ensinar, mas para salvar-nos do pecado, salvar-nos da morte eterna, salvar-nos de nós mesmos, salvar-nos da separação definitiva de Deus. A boa notícia do Evangelho, que é boas novas, não é a existência do inferno. A boa notícia das boas novas ou do Evangelho é que Jesus abriu para todos o caminho da salvação. Nenhum pecado é maior do que a misericórdia quando existe arrependimento sincero. Quantos santos tiveram um passado marcado por grandes perdas? Santo Agostinho, Santa Madalena, São Paulo, São Camilo, entre tantos outros, mas todos experimentaram profundamente a misericórdia e a graça de Deus. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto respiramos, a porta da conversão permanece aberta. É por isso que nunca devemos desesperar ninguém. Jamais podemos afirmar categoricamente que uma pessoa esteja condenada. Somente Deus conhece o coração, a alma humana e o instante final da sua vida. Nossa missão não é julgar. Nossa missão é evangelizar. É rezar. É testemunhar. É conduzir as pessoas ao encontro de Cristo. Ao mesmo tempo, não podemos brincar com a graça de Deus. Não podemos viver adiando a nossa conversão. Não sabemos quanto tempo ainda teremos de vida. Eu não sei quanto tempo ainda terei de existência. Eu mesmo, no ano de 2025,
passei por uma situação que todos os médicos chegou um momento que já sabiam que eu não estaria mais em vida. E quando eles me verem hoje, dizem que eu sou um milagre vivo. Pelo estado e condição que eu cheguei a ficar. E pelos meses que lá fiquei internado, lá e depois internado em home care. Então nós não sabemos quando será nosso último dia. Cada dia recebido é um presente. Cada amanhecer é um novo convite para voltarmos ao Senhor. São José, na sua vida, em seu silêncio, ele nos ensina justamente isso. A sua vida inteira foi um sim silencioso à vontade de Deus. A sua fidelidade, ela nos mostra que a santidade, ela é construída nas pequenas escolhas de cada dia, no nosso odierno, no nosso cotidiano. Também nós somos chamados, assim como ele, a escolher diariamente o caminho da vida, o caminho que devemos, que queremos seguir e como queremos viver. O caminho do amor, o caminho do evangelho, o caminho da santidade. Perguntemos a nós mesmos diante de Deus: tenho eu vivido ou escolhido viver segundo a vontade do Senhor? Há pecados dos quais preciso me arrepender sinceramente? Tenho eu buscado a confissão com frequência? Minha vida me aproxima ou me afasta de Deus? Essas perguntas não servem para nos desanimar. Elas servem para reacender em nós o desejo da conversão. Cristo continua de braços abertos. A igreja continua oferecendo os sacramentos. A misericórdia continua sendo anunciada. Logo, não endureçais o coração. Acolhemos hoje a graça que Deus nos oferece e roguemos, como discípulos e filhos de São José, devotos dele, que São José interceda juntamente com o Santo Espírito para que perseveremos fiéis nessa nova vida que tomamos, que decidimos viver até a consumação dos séculos. Roguemos que Nossa Senhora, refúgio dos pecadores, nos conduza sempre ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor dela também, nosso Salvador. E que o Santo Espírito, que foi enviado pelo Pai a pedido do Filho, que também é Deus, nos conduz à graça de escolhermos diariamente o caminho que nos conduz à vida eterna. E que um dia possamos contemplar o rosto do Senhor, a face do Senhor, e experimentarmos a alegria completa que jamais terá fim, pois estaremos com Ele para toda a eternidade. Reflita sobre isso, meu amigo, minha amiga, e vamos para o próximo bloco desta 8ª e última parte desta série. O grande privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus.